Fala galera, beleza? Vinícius Berg, tô com meus amigos Guilherme Caldas e Giovanni Luque para um papo diferenciado para vocês. Vamos falar hoje um pouco sobre o Alex. Alex é jogador e foi confirmado como novo técnico do Sub-20 do São Paulo Futebol Clube. Gi, fala um pouco pra gente aí dessa aquisição do São Paulo aí, desse projeto ambicioso do Muricy Belmont, Milton Cruz. Cara, eu sempre achei o Alex muito fora da caixa, velho. Como jogador e pela leitura que ele tinha de jogo, tanto dentro e depois que ele se aposentou, eu sempre achei o Alex assim fenomenal. Acho que até em quesito jogador é um absurdo ele não ter ido para a Copa do Mundo nenhuma, porque eu sempre achei o Alex muito bom jogador. Depois de que ele se aposentou, algumas entrevistas que ele dá, ele não tinha definido ainda um projeto de futuro, o que ele queria fazer no futuro. Mas nessa entrevista também, ele falou coisas que eu achei assim, muito interessantes. O que foi o seguinte: ele passou por todos os estágios relacionados ao futebol, para ele aprender em todos os estágios. Então, ele passou como jogador, depois ele foi fazer o curso de gestão da CBF, o curso de gestão para entender como é que funciona a parte da diretoria, né? Parte de gerência de futebol, esse tipo de coisas. Ele foi pesquisar sobre isso e ele viu essa parte, agregou muito e, segundo ele disse na entrevista, não era para ele. Depois disso, ele foi fazer curso para ser técnico da CBF. Só que ele não quis ser técnico com a licença A, que é a maior que tem. Ele quis ser da licença B para poder treinar categorias de base, para aprender a gerir crianças mesmo, né? Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, pessoas aí que estão entrando na faixa dos 20 anos. O Alex foi fazer isso para entender essa parte do processo que faltava, da formação do jogador de futebol. E depois disso, ele foi ser comentarista da ESPN, para enxergar o que os comentaristas, jornalistas enxergam do futebol, para ele ter essa vivência dessas pessoas. Isso eu acho extremamente frutuoso, porque ele foi inteligente e ele reconheceu que ele não sabia tudo. Reconheceu que, diferente de muitos outros jogadores que viram comentaristas, técnicos e tal, ele fez todo o processo para ele poder entender o que é o futebol para diversos setores da sociedade. Isso aí foi uma coisa muito importante, muito interessante, e que eu acho e espero muito que vai agregar na carreira dele como técnico, porque conhecimento de futebol a gente viu que ele tem muito. Agregar esse tipo de aprendizado que ele teve agora fora do futebol, depois da aposentadoria como jogador, vai ser essencial para o São Paulo, para a carreira dele, e acho que vai dar muito certo, muito resultado. Eu concordo plenamente com o Jim. Eu acho que é um cara que sempre foi muito inteligente, futebolisticamente falando, sempre entendeu muito de futebol. E que fez todos os cursos, que passou por todas as etapas, investiu em si mesmo de uma maneira que muitos outros não investiram. Bons treinadores até. Caras que são bons, mas não fizeram esse investimento e que acabam tendo uma ou outra falha em virtude disso. Então eu acho que assim, é uma aposta. Não dá para dizer que não é uma aposta, mas é uma aposta que não foi só o São Paulo que quis, porque está sendo veiculado na imprensa de que tanto o Bahia quanto o Coritiba e o Santos procuraram ele para ser técnico, para ser treinador, não só de categorias de base. E assim, é um cara que é muito inteligente, é um cara que passou por todas as etapas, é um cara que já viu futebol por dentro, da maneira mais interna possível, que é sendo jogador de bola, e por fora, talvez da maneira mais por fora possível, estando dentro do meio ainda, que é sendo jornalista esportivo. Então, assim, que é sendo comentarista, né? Então, eu acho que é um cara que tem várias visões de futebol, várias maneiras de enxergar o futebol, que é uma coisa que agrega muito. É uma coisa que agrega muito a um treinador. E começar pela categoria de base, eu acho que é uma ideia muito boa. É uma ideia muito boa para ele, para o São Paulo e para os times que ele vier a dirigir no futuro. E é um projeto do Carlos Belmonte e da diretoria com o Muricy, com o Casares e toda a diretoria do São Paulo, né? De criar um treinador do São Paulo. Criar um treinador no São Paulo. Não é uma...
para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu agora com a saída do Fernando Diniz, de que não temos um cara para botar no lugar dele enquanto a gente não acha outro. Sabe? Pô, o Visoli com todo respeito ao Visoli, o Visoli não é treinador de time profissional. O Visoli não é um cara com experiência para treinar um time profissional. Então, assim, eu acho genial essa ideia do São Paulo de querer criar um técnico nosso, um técnico dele, São Paulo, e eu acho muito bom que o cara escolhido seja o Alex, que é um cara inteligente, é um cara muito gente fina também, pelo que falam, pelo que se vê dele, e é um cara que entende futebol e que foi inteligente no sentido de investir em si mesmo, de estudar o tanto certo e as coisas certas. Concordo, ambos. Acho que a vinda dele, né? Esse crescimento que ele vai ter profissional, mental e de história mesmo, junto, né, ao elenco do São Paulo, já vai começar em abril, né, segundo a imprensa. Eu acho que vai ser muito bom para a carreira dele, sabe? Igual o Caldão comentou, essa identidade que ele vai criar e essa ideia de crescer um treinador desde a base para se tornar um treinador do profissional do São Paulo daqui a alguns anos, eu acho isso muito viável e positivo. E também completando, antes da gente encerrar, além do Alex, né, a gente vai ter a presença de outra pessoa muito importante, né, nesse lado futebolístico, né, um campeão mundial. Foi muito conhecido no futsal, né, o Gi, que joga futsal, pode até conhecer, que é o PC Oliveira, foi campeão mundial pela seleção brasileira em 2008, vai ser o auxiliar do Alex nesse início aí, tá? E para completar também, o PC, ele comandou 2 equipes já, a Ferroviária e o Aimoré. Então ele também já tem uma pequena experiência nessa parte de futebol de campo, que também vai acrescentar muito o Alex. Eu acho que essa dupla aí tem tudo para dar muito certo no São Paulo Sub-20 e futuramente no São Paulo Profissional. É isso, Caldão? O PC é um dos maiores da história do futsal, Berg. Um dos maiores treinadores da história do futsal brasileiro. Ele, o Ferretti, o Marquinhos Xavier de agora, o Sorato, são aí os maiores da história do futsal brasileiro. O PC de Oliveira é muito conhecedor, ele conhece muito de futebol. É isso, acho que a gente também tem que dar uma moral para ele, né? Não só pro Alex, porque ele é também um grande, como você falou, grande entendedor da bola aí, e tem muita história já, né? Pelo futebol, pelo futsal. Acho que é isso então. Esse foi o nosso papo sobre o Alex. A gente deseja muita boa sorte a ele, ao PC e toda a equipe, né, que chegar para comandar o Sub-20, que tenham uma carreira muito longa e extensa, né, no São Paulo e que venha muitas vitórias, títulos e conquistas junto com essa comissão técnica nova. Bom, convido vocês a curtirem o nosso vídeo, deixar o like, se inscreverem no nosso canal, ajudar a gente a crescer aqui no YouTube e também nas nossas outras redes sociais. A gente está presente lá no Instagram com notícias diárias para vocês, @sangue.tricolor no TikTok também esse mesmo @, e no Twitter também a gente está com notícias e fazendo jogos ao vivo para você lá, lance a lance, sangue_tri. É isso, Gi, Caldão, brigadão, viu? Até o próximo papo aí. Valeu. Valeu.